Olá, que bom estar aqui mais uma vez, falando, dividindo com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Obrigado por quem está comentando, curtindo, compartilhando. É muito importante para mim esse feedback, porque saber que a palavra que vem ao meu coração e ao meu lábio tem edificado vidas é um combustível para prosseguir. Muito obrigada. Olha só que legal, Manu tem assistido os vídeos, né? E ela falou assim, mãe, só tá aparecendo o nome da Helena quando você grava no meu quarto, tá? E hoje eu tô aqui, ó, foquei nos dois nomes pra poder aparecer o nomezinho dela também. Então, gente, falamos sobre nos autoexaminar quando a dificuldade bater a nossa porta, quando a dificuldade chega, sobre buscar ao Senhor, sobre não caminhar sozinho. E hoje eu quero falar sobre algo, um fundamento para que aquilo que te sobrevier seja uma virada de mesa na sua vida. É muito importante que para isso você entenda e eu entenda também que as nossas histórias elas são incomparáveis, né? O que Deus preparou para mim, né? A Bíblia fala no Salmo 139 que todos os meus dias foram contados e escritos quando nenhum deles ainda havia. Eu acho isso muito lindo, porque declara que Deus fez um plano especial, fez um plano coletivo, mas também fez um plano individual para cada um de nós, que a nossa vida tem um motivo, que a nossa vida tem um propósito. Tem pessoas que diante de um pequeno fato que acontece na vida, ela vira uma chavinha e a vida dela é transformada, né? A gente vê essas histórias em filmes, pessoas que diante de uma dificuldade, uma falta d'água, ela criou uma maneira, uma ferramenta que transformou a vida dela e de todo mundo. Só que Deus tem isso para cada um de nós. Não é só pessoas grandiosas ou grandes autoridades ou pessoas que são da TV, não. Deus tem isso para mim, Deus tem isso para você, né? E muitas vezes ele usa algo que nos aconteceu para que a gente vire essa chave. Né, a gente conhece história de pessoas que perderam o seu filho num acidente de carro e começaram a levantar a bandeira, criaram instituições, fizeram diferença na vida de pessoas. Eu achei tão lindo, uma vez eu vi uma reportagem de uma mãe que o filho dela, ele sabia ler Braille, né, que fala, não sei se eu tô pronunciando certo, tá, gente, mas ele sabia fazer a leitura, só que não existia no passaporte escrito assim, um exemplo, sabe ler em Braille. Existia analfabeto, para quem não sabia ler como nós lemos assim com o papel. E ela não aceitou. Ela não se conformou, porque o filho dela não era analfabeto. Ele sabia ler na leitura em Braille porque ele era cego. E ela lutou. Ela mudou não só o passaporte dele, como o passaporte de todos que vieram depois dele. Então, eu sou, assim, fã dessas histórias de vida. Eu sou fã de quem consegue buscar forças onde ninguém nunca conseguiu, sabe? E virar a mesa. Então, Deus tem uma história para nós. Eu confesso que eu não gostava de testemunho, de ouvir testemunho de pessoas. Até Deus me trazer ao coração que a Bíblia é um livro de testemunhos. A Bíblia é o que Moisés testemunhou e viu de Deus. A Bíblia é o que grandes homens e grandes mulheres testemunharam do que viveram com Deus. Então isso abriu a minha mente de perceber que aquelas histórias hoje são vivas em nós, né? Elas são um parâmetro para tudo que Deus é, para tudo que Deus pode, para uma parcela, na verdade, do que Deus é, porque ele é infinito. Então a Bíblia, ela não detém o tamanho de Deus, ela apenas nos aponta quem ele é, né? É muito magnífica a palavra do Senhor. Então vamos pro ponto de hoje, que eu quero falar sobre o que você tem pensado, o que eu e você temos pensado. Tudo começa aqui no nosso pensamento. E para nós pensarmos algo, a gente tem que estar muito atento com o que nós temos nos enchido, não é verdade? Então, o que nós pensamos tem total relação com o que assistimos, com o que ouvimos, com o que conversamos, com o que lemos, não é verdade? Então, é muito interessante, a Bíblia fala assim, não se detenha no caminho dos ímpios, né? Salmos
Não se assente na roda dos escarnecedores. Então, às vezes, você está sentado à roda dos escarnecedores, não quer dizer você estar numa mesa cheia de pessoas que são contra a sua fé, não. Não só isso, você pode estar sentado à mesa dos escarnecedores na frente da sua TV, em frente ao seu celular, não é verdade? Então, é preciso estar muito atento. O que é não se deter no conselho dos ímpios? Né? Não se prenda ao conselho dos ímpios. Quem é ímpio? O que é ímpio? Ímpio é uma pessoa incrédula, uma pessoa que não crê como você crê. Por exemplo, se uma pessoa, com todo respeito, tá? Com todo respeito a cada religião, a cada pessoa que tem a sua fé. Mas se uma pessoa que não crê como eu creio, por exemplo, alguém que crê em reencarnação, vier me contar uma experiência, olha, eu tive uma experiência que eu pude conversar com um familiar meu que se foi, e o que você acha sobre isso? Eu vou responder segundo a minha fé. Então não tem nem lógica ela vir me perguntar aquilo, porque eu vou responder segundo a minha fé. Então, você chegar, por exemplo, um exemplo também interessante, você chega num país onde você não fala o idioma, você não fala o idioma da pessoa, e você começar a contar histórias para alguém que não entende o seu idioma. Tem lógica? Não tem lógica. Então você busque aquilo que vai te edificar, tanto em conversa quanto no que você ouve, porque isso vai fazer toda a diferença com o que você pensa. A Bíblia fala assim, Filipenses 4, apenas o versículo 8, fala algo muito, muito, muito interessante. Fala no que nós devemos pensar. E Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E eu poderia parafrasear aqui e dizer, assista, veja, use o seu tempo também para isso, para ver tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que você nisso que você vai utilizar o seu tempo, porque vai fazer toda a diferença com que eu e você possamos pensar. Então, eu achei muito interessante. A pastora Fernanda Brum, eu tive a oportunidade de uma vez assistir um pedacinho do testemunho dela, e ela disse que ela passou uma luta muito grande no início do casamento com seu marido nas drogas. E ela falou que algo que foi fundamental para ela se levantar em fé contra aquela situação foi o fato dela, ela assistia muita novela, no caso dela, tá? Cada um de nós vai fazer suas avaliações do que tem gastado o seu tempo, onde tem investido o seu precioso tempo. Ela falou que ela via todas as novelas, da tarde, das 5, ela via todas as novelas. E a gente brasileiro tem essa cultura, né? E ela falou que ela percebeu, virou uma chavinha na cabeça dela, que aquilo gerava uma frustração no casamento dela. Que ela olhava para aquilo tudo tão perfeito, tão desenhado, com finais tão felizes, e aquilo gerava uma frustração no casamento dela. E ela virou aquela mesa, deixou de fazer aquilo, começou a se encher, aquilo só virou a chave, mas ela começou a cortar também outras coisas, eu creio, para que ela pudesse se encher daquilo que alimentava o que ela desejava, o que ela queria, que ela era essa virada de mesa na vida dela. Então, que eu e você possamos fazer isso também. Na minha caminhada, na forma como Jesus me guiou, isso foi fundamental para mim. Foi fundamental. Nessa pandemia, nós estamos muitas vezes distante de pessoas que são agradáveis para nós. Nós estamos distante, às vezes, da nossa própria igreja, né? E não podemos, às vezes, compartilhar. Então, use esse tempo para se encher do que é bom, para fazer boa leitura, para ouvir o que é bom. Se você está sem tempo, ouça, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus. Às vezes, quando temos aula, uma aula importante, a gente fica ouvindo depois ali no fone aquela aula para gravar no nosso pensamento, né? Então, ouça a palavra de Deus, né? Então, muitas vezes quando nós estamos assim numa adversidade, a gente não consegue sentir, a gente se sente tão desorientado
que a gente não consegue se alimentar espiritualmente, às vezes nem fisicamente, quanto mais espiritualmente, né? A gente fica assim tão perdido diante de situações que nos sobrevêm que nós ficamos sem saber como fazer. Então, busque, ouça, se você não está conseguindo ler, escute a palavra de Deus, busque conselho em quem crê como você crê também, não é verdade? Procure isso, para que o seu pensamento seja coerente com a luta que você está travando. Ou então você vai ficar ou estacionado ou no fundo do poço. E não é isso que a gente quer, nenhum de nós quer isso. Mas às vezes pelas escolhas que fazemos, impedimos o nosso crescimento, nós mesmos. Eu fiz uma anotação que agora aqui, na hora de gravar o vídeo, eu passei por ela e eu gostaria de ler. É uma fala do pastor André Fernandes, um homem de Deus com quem eu aprendo muito. Ele diz assim, se eu não... Falo rápido, né? Às vezes, desculpa. Se eu não aproveitar para aprender nas circunstâncias que ocorrem na minha vida, se eu desejar ou buscar me distrair quando deveria estar aprendendo, vai haver um tempo onde vou precisar me levantar em autoridade. Estarei posicionado, mas não saberei como agir, pois não aprendi quando a lição me foi dada. Isso quer ser na escola, isso quer ser na vida, isso quer ser com a nossa alimentação. Vai chegar uma hora em que nós vamos ser cobrados pelas lições que nós deveríamos ter aprendido e não aprendemos. Então, que a gente possa mergulhar em Deus, que a gente possa buscar aquilo que é bom, aquilo que nos faça sorrir, aquilo que é leve ao nosso coração, aquilo que nos aproxima de Deus, os amigos que nos aproximam de Deus, que nos façam estar mais perto do Senhor. Então, que no momento da nossa adversidade a gente use todas as ferramentas que Deus já tem preparado para o nosso bem, para o nosso fortalecimento, para que a gente tenha, alcance aquilo que Deus quer nos dar, né? Que a gente não pare na adversidade, que a gente não pare na dor, mas que a gente ultrapasse isso e use para o nosso bem. Esse é o meu grande desejo com esses passos. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre nós em todo tempo. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nosso Deus. Eu sempre tô olhando assim porque eu tô da janela e daqui eu vejo um céu tão lindo. Beijos, beijos.